Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Ainda existem 7.000. Curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e se inscrevam no canal e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Hoje nós faremos juntos uma breve reflexão na primeira carta de João, no capítulo 5. Os versículos são 14 e o 15, que dizem o seguinte: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. A confiança que nós temos de que Deus escuta as nossas orações, a primeira coisa que devemos fazer é nos certificar de se que aquilo que estamos orando, aquilo que nós estamos pedindo, está em pleno acordo com a vontade de Deus. Não pode existir uma vontade em nós diferente da vontade de Deus. Se queremos obter êxito, se queremos que Deus ouça a nossa oração, é necessário primeiro que a nossa oração esteja de acordo com a vontade dele, para que ele nos ouça, para que ele nos atenda. E na sequência do texto é dito que assim como ele nos ouve, quando a nossa oração está de acordo com a vontade dele, aí sim nós temos a possibilidade, a esperança de que ele nos dê tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós almejamos, que ele responda a oração de acordo com a necessidade do nosso coração, porém totalmente alinhado com a vontade dele. Quando o profeta Davi mostrou diante de Deus o anseio de construir um templo para ele, Deus reprovou aquele desejo. Disse que havia sangue nas mãos do rei Davi. Contudo, nós percebemos que Davi era um homem reto diante de Deus e que tinha uma vontade boa, que era de construir o templo. Contudo, o desejo daquele momento não estava em pleno acordo, não estava em plena retidão com a vontade de Deus. Então, lhe foi negado. O Senhor negou aquele desejo a Davi. O Senhor negou que aquele pedido se concretizasse. Contudo, se nós alinharmos a nossa vontade, os nossos pedidos, os nossos anseios diante de Deus, de acordo com a vontade de Deus, nós seremos não somente ouvidos, como também atendidos. A vontade de Deus é feita nos céus e também precisa ser feita na terra. Muitos de nós queremos coisas que destoam, que não estão em conformidade com a vontade do Senhor. E por isso, muito do que nós pedimos não se concretiza. Não somente às vezes pela falta de fé, bem como também porque não sabemos como pedimos. Ou seja, nós pedimos mal. O apóstolo Tiago testifica isso em sua carta, de que nós pedimos e pedimos mal. Pedimos para o nosso próprio benefício, pedimos muitas vezes para o nosso ego, para o nosso eu. Contudo, se nossa vontade estiver alinhada com o propósito e vontade de Deus, a chance de que aquilo se concretize é muito grande. Primeiro, Deus nos ouve, mas para que Ele nos ouça, é necessário que a nossa vontade esteja reto. É necessário que a nossa intenção de coração esteja reto diante de Deus, para que Ele nos ouça. E o segundo passo, para que Ele nos responda, é necessário que nós estejamos totalmente abertos, sinceros, transparentes diante dele e que a nossa vontade esteja totalmente alinhada. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, com vontade própria, contudo agindo em plena conformidade e realizando todas as coisas em plena conformidade, é necessário também que a nossa vontade e a vontade de Deus estejam plenamente alinhadas, plenamente perfeitas, plenamente harmônicas. Agora, se nós desejarmos aquilo que é diferente da vontade de Deus e Deus não nos atender, nós não devemos ficar tristes, porque nós devemos lembrar que em tudo a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Talvez a nossa vontade até seja boa, porém não seja perfeita, talvez não seja agradável ou talvez seja má, porém às vezes pode parecer agradável aos nossos olhos. E essa é a necessidade que nós temos de sermos ouvidos por Deus. Contudo, a nossa vontade não é perfeita como a vontade de Deus é. Deus sabe em todas as coisas em sua profundidade. Contudo, nós não sabemos muitas vezes o que nós mesmos pedimos. Muitas vezes não só pedimos para benefício próprio, como também não sabemos o prejuízo e o efeito que aquilo trará a nós.
Às vezes aquilo pode até nos afastar de Deus, às vezes aquilo pode até nos levar para longe do caminho de Deus. Às vezes pedimos coisas que é para o engrandecimento do nosso eu. Às vezes pedimos coisas das quais não estão plenamente alinhadas e conformadas à vontade de Deus. Então que venhamos pedir para que Deus nos ouça, para que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade dele, para que nós alcancemos aquilo que nós almejamos. A ele sejam dadas toda a honra, toda a glória e todo o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Curta, compartilhe este conteúdo, ative as notificações e se inscrevam no canal e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Deus abençoe.